Suas esculturas participaram do Salão Nacional de Belas Artes, um dos mais importantes salões de artes do mundo, no Museu do Louvre, em Paris, onde a obra Enlace rendeu à artista o prêmio especial. O conjunto de suas obras recebeu a Médaille d'Argent, uma homenagem concedida pela Academia Francesa de Artes, Ciências e Letras, também em Paris. Vanessa Pedotti, a nossa entrevistada de hoje no Opinião Livre, é uma das poucas artistas plásticas premiadas no Louvre e uma das mais consagradas escultoras do país. É considerada a Camille Claudel do século XXI. Que beleza receber uma artista tão já consagrada, né? Obrigada. Você realmente se considera, quando te comparam a Camille Claudel, o que você acha? Me perguntam se eu me inspirei na Camille Claudel. Eu não me inspirei, mas quando passaram a me comparar com ela, foi uma surpresa enorme, porque para qualquer artista plástico ela é um Rodin, ela é um Leonardo da Vinci, ela é especialíssima, principalmente para os escultores. Então, inclusive, né, fisicamente, será que não? Pode ser um pouquinho, mas comparar o meu trabalho, assim, para mim, né, é um prêmio também. É maravilhoso, assim, para mim é um incentivo enorme, é muito bacana. Já que eu abri falando desses prêmios todos, dessa homenagem, como é que foi isso? Como é que foi realmente, quer dizer, a tua peça, né, Enlace, que a gente pode mostrar, é a primeira peça que a gente tem. Essa peça foi a que levou você realmente a esse prêmio. Louvre. Então vamos começar falando dela, já que eu falei já na abertura. Esse salão que acontece, passou a acontecer no Carrossel do Louvre, é um salão que acontece desde 1890 e é considerado hoje, nas artes plásticas, o mais importante no mundo, assim, comparado à Bienal de Veneza. E existe uma pré-seleção no Brasil e depois dessa pré-seleção é feita uma seleção na curadoria do Museu do Louvre e eu fui indicada com 3 peças e Enlace, enfim, foi a escolhida final. Essa é Enlace. O que significa? O meu trabalho todo, esse trabalho, bom, são vários conjuntos. Esse conjunto de esculturas, fala muito sobre a comunicação sem palavras e como a gente usa outras maneiras de se expressar. E, na verdade, eu usei uma experiência pessoal. Dessa Enlace? Para esse conjunto todo, e o Enlace faz parte, assim, então, de como a gente pode se comunicar. Daqui a pouco a gente vai mostrar o conjunto todo, mostramos só Enlace. Tá. Como a gente pode trocar com o ser humano sem precisar usar a palavra, até porque eu sou uma pessoa muito quieta, eu tenho uma dificuldade de expressar o que eu sinto. A tua personalidade é assim, já introspectiva. É muito introspectiva e eu tive experiências na minha vida, assim, fases mais delicadas e tal, que eu precisei usar os outros recursos. E eu achei interessante botar isso para fora. Então, o trabalho mostra isso, esse silêncio, essa introspecção, e ao mesmo tempo é uma comunicação entre 2 pessoas ou entre mais de 2 pessoas. Você fala que é uma experiência pessoal, em que sentido você está falando? Da tua própria vida? Da minha vida pessoal. Eu tive experiências que eu pude perceber que a palavra não era nada, assim. Em alguns momentos, a gente poder fazer um gesto para o outro ou um olhar que você dê para o outro é muito maior do que qualquer palavra que você possa usar. E é muito mais difícil, porque é muito mais intenso. Então, esse trabalho fala disso. E a Enlace, eu acho que é a que melhor representou isso. Agora, em relação ao que você disse, que você já a tua própria personalidade, você é uma pessoa tímida, introspectiva, essa coisa de você conseguir passar o teu sentimento, né, a tua emoção, mostrar um pouco o que tem na alma da Vanessa nas suas obras, como é que é? Isso é muito bacana para mim. Porque justamente, como eu tenho dificuldade em me expressar verbalmente, quando eu vejo que eu consigo expressar, quando eu vejo que saiu exatamente aquilo que eu estava sentindo ou que eu precisava dizer, quando eu vejo que a peça, principalmente quando eu vejo o retorno de alguém comentando exatamente aquilo que eu queria dizer, quer dizer, a pessoa realmente conseguiu passar a mensagem. Sim. Isso para mim é muito interessante, para mim é uma terapia, é uma forma de eu me comunicar, então eu encontrei aí uma forma de eu me comunicar que é muito mais fácil do que para mim é muito mais fácil do que falar. Com certeza. E é no momento do retorno que eu percebo isso, assim, quando eu vejo que a peça, eu acho que deu certo, mas eu preciso saber se as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer.
Quanto tempo demora para você terminar uma obra como essa, como a Enlace que a gente está falando? Sim. Elas são feitas em argilas e depois que existe a fundição em bronze. A parte da criação mesmo depende muito do estado emocional em que eu estou vivendo, sim. E tem vezes normalmente que você... é muito rápido, porque depende muito da pessoa, do artista, da forma como está, do ritmo do dia? Eu acho que sim, porque eu não trabalho, assim, se eu não estou sentindo absolutamente nada, eu não trabalho. Então não adianta eu ter por exemplo, uma encomenda de 10 peças para uma determinada exposição, porque eu preciso estar vivendo de fato aquele sentimento para eu poder fazer a peça. Então às vezes eu acordo às 5 da manhã e falo... é agora que eu preciso fazer. Você tem o teu momento de criação. Eu levanto e vou fazer. Normalmente é rápido, então normalmente 3, 4 dias, porque elas são detalhadas, mas a criação principal, que é a ideia e é o sentimento que eu estou tendo, é naquele momento. 2, 3 horas eu consigo moldar mais ou menos. E aí tem uns 3 dias que é para eu dar o detalhe para ela, tá? Mas a ideia já está lá. Tá. E aí tem o processo de fundição, que aí já não... Quer dizer, uns 3, 4 dias. Sim. Eu acho que o mais importante é justamente esse momento da criação. Eu acho que é o impulso, esse primeiro impulso que me toma algumas horas, assim. E é engraçado porque são horas pesadas para mim, assim, sabe? São intensas, porque eu acho que, assim, coisas que eu estou guardando há muito tempo. E de repente eu falo, preciso falar disso, eu preciso falar sobre isso. E aí vou moldando, na verdade, nunca sai o que estava na minha cabeça. Nunca sai? Nunca sai o que estava na minha cabeça. E quando eu termino a peça eu falo... você mesmo se surpreende. Era isso que eu queria dizer, não o que eu estava pensando. Tá, muito interessante. E o que pesa na hora dessa criação? Quer dizer, o que te leva, o que te influencia nisso? Isso depende muito do que eu estou vivendo, depende muito do que eu estou querendo dizer. Então, às vezes, a gente sabe que é muito comum artistas, quando estão em momentos muito tristes, a gente consegue criar muito mais. A gente cria muito mais no momento da tristeza. Engraçado, isso também, uma vez eu entrevistei um compositor, sim. Quer dizer, será que esse sentimento, no caso, né, você, no caso, você que é mais introspectiva, deve guardar mais ainda, porque tem gente que extravasa de uma outra forma, mas a tristeza, ela é um momento de criação muito maior para o artista? Eu acredito que sim. Até porque, assim, não por motivos óbvios, mas quando você está muito alegre e vivendo algum momento muito bacana, você está vivendo aquilo e você já está extravasando de alguma forma. Você já está extravasando e você está ocupada em sentir aquilo. Quando você, não necessariamente triste, mas quando você está melancólico ou com algum sentimento muito intenso, muito forte, é com você só. Você não está extravasando, você não está dividindo. Mesmo as pessoas mais extrovertidas. Um momento apaixonado, uma também, coisa assim. Bem Camille Claudel, né? Bem Camille Claudel. Vamos mostrar um pouquinho mais da obra, porque esse conjunto que a gente vai mostrar também foi premiado, né? Sim. Vamos mostrar a outra peça, que é esse prêmio Médaille d'Argent. O que é isso? Sim. Esse prêmio foi um prêmio que eu recebi através de... Eu fiz algumas exposições em dezembro de 2005 e tinha uma representante da Academia Francesa ali dando uma olhada nas obras, não só de brasileiros, mas nas obras de todas as pessoas, e ela estava circulando, ela é de Paris, e estava circulando Paris e vendo o que estava acontecendo. E ela me conheceu e viu o conjunto das minhas obras e me concedeu esse prêmio. Então, é um prêmio concedido pela Academia Francesa de Arte. Aí, no caso, foi pela obra... Pelo conjunto das obras. Pelo enlace, aquele que a gente mostrou. Enlace, essa daí... Essa é a súplica. Súplica. Quer dizer o que, a súplica? Também existe aí uma comunicação... que essa é a minha leitura. Na verdade, eu nem sempre dou exatamente a minha leitura, mas assim, eu acho que na vida é muito mais importante o que a gente pode oferecer do que o que a gente tem de volta. Então, independente do que a gente tem de volta, é sempre importante você oferecer muito, porque naturalmente a vida te traz de volta. Então, essa escultura especial é isso, assim, é o quanto a gente pode oferecer, tudo que você pode. Se você puder oferecer, ofereça, não interessa o quê. E como